Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Bom programa. Olá, voltamos aqui com o Primeiro Meias e hoje nós temos uma convidada muito especial, uma das minhas melhores amigas, Natália Ferlin. Exato. É lógico que eu tenho muito, se eu falar isso, a Amanda vem falar comigo. Pedro vai falar, Marina, entendeu? Eu não posso falar que é tem uma coisa que eu sou possessiva com a amiga. Não, mas eu sou na amizade. Boa. Esse é o tema de hoje. Amizade. Exato. Hierarquia de amizade não temos. Natália Ferlin, produtora musical incrível, guitarrista de nomes assim da música brasileira, incríveis, Isa, Nath Roots, Paulo Miklos, quem mais que trabalhas? Que eu trabalho? Como é que fala nas coisas? E elenco... Como é que é? Que fala as novelas, né? Que fala assim, grande elenco. Grande elenco, exato. Grande elenco. Então, minha amiga famosa, que volta e meia, tipo, vou fazer show no céu, onde eu fico lá vendo na TV, ela fica emocionada, enfim. Manda foto da TV. Manda foto da TV. Sendo que ela está lá, né? Nem precisa ver a foto, ela tá ali, ela sabe. Exato, mas eu quero mostrar que eu tô ali, presente, entendeu? Naquele momento importante. Entendi, são provas da sua chat. Exatamente. Tietagem. E daí, hoje estávamos conversando sobre o que falar, né? E uma das coisas foi que esse ano eu saí muito pouco, e uma das poucas coisas que eu fiz foi sair para ir no aniversário de Natália. Que era muito especial, porque Natália estava fazendo 40 anos de Parabéns, idade. Natália. Obrigada. Atrasado, né? Não sei como Atrasado. Talvez seja 3 meses atrás, a gente não sabe, mas enfim. Foi fevereiro. Foi quase isso. Mas o que é envelhecer, né? O tempo, passagem do tempo, como que a gente, né, já tá começou esses tempos agora, tempo, falando sobre... A gente fez uma retrospectiva, porque a gente parou esse podcast em 2020 ali, e daí a gente voltou, então a gente fez uma retrospectiva do que a gente mudou nesse tempo. Pessoalmente? Pessoalmente, e como que ia mudar o podcast. Então, hoje mesmo eu estava falando, meu Deus, estou ficando mais grisalha. Eu vou te pausar agora, Vicky, e vou te perguntar uma coisa para vocês duas, na verdade. Uma pergunta bem fácil, bem simples, só para a gente iniciar assim, né? Como é que você vê o tempo passar assim? Como é que você vê o tempo na sua vida pessoal? Como é que você sabe? Nossa, tá caindo a ligação aqui. Tá caindo. Você tá travando todo o Ah, desculpa, tá travando. Você tá entrando no túnel. É assim que ela ficou com calor. Eu começo assim, só porque a primeira pergunta para a Natália, eu não vou botar ela na luz agora, mas eu estou falando para você, Virgínia, já que você já está aí. Como é que vejo o tempo passar? Olha, depende. Como é que você percebe o tempo na sua vida? Bonita essa pergunta. Vou tatuar. Importante, bonito. Cara, é porque eu acho sempre muito louco. O tempo foi uma época, um tema muito importante para mim. Eu queria fazer, eu até escrevi uns curtas sobre, porque teve um livro que eu li, que foi Os Sonhos de Einstein, que fala sobre o tempo e fala sobre várias perspectivas do tempo. Então ele conta várias historinhas sobre, nessa cidade o tempo funciona assim, ou nessa cidade a sua vida dura um dia, ou nessa cidade o tempo parou. E eu lembro que eu fiquei um pouco obcecada no momento por esse tema do tempo. E como ele passa muito diferente dependendo do que você está passando, na verdade. E, por exemplo, eu vou ficar agora, nesse começo, eu vou sempre ficar falando da morte do meu gato. Aguentem. Para mim, eu sei que o tempo vai melhorar o que eu estou sentindo. Então, uma coisa que a própria Nath falou para mim nesses momentos que eu estava meio mal e tal, é que, como é que você falou das mudanças? Eu achei bonito que eu quero carregar isso na minha vida, que é a única certeza que tudo vai mudar. Que é a única certeza que tudo vai mudar, além da morte, né, no caso. E é louco ver o tempo no próprio corpo, né? Acontecendo ao mesmo tempo. A gente fala tempo 500 vezes, que horror. Que também tem uma questão de memória, que eu fico pensando o quanto algumas memórias nossas, por mais tempo que elas tenham acontecido, parece que elas foram ontem.
nem traumas, que a gente não vê, gatilhos que vêm e trazem como se a gente estivesse realmente num túnel do tempo para ver aquilo de novo. Então, depende muito de qual é a situação. Eu, às vezes, vejo o tempo e fico um pouco angustiada, que ele está passando muito rápido, parece que eu não vou ter tempo para fazer tudo que eu quero, e já estou velha, e não sei o quê, ao mesmo tempo, às vezes, pareço uma jovencita. Então, acho que você respondi sua pergunta, certo? Não sei nem o que eu queria como resposta, então acho que sim. Mas para você, então, às vezes vai e volta. Cada hora tem uma hora que você entra mais na linha do tempo, cada hora você sai um pouco. Tem umas horas que é isso, passa muito rápido e depende muito. E às vezes eu preciso de um tempo para mim também. Por exemplo, agora nesses últimos dias eu fiquei muito querendo ficar sozinha e precisando de realmente assim dias de reclusão. Uhum. E, Natália, para você, qual que é o seu tempo? Assim, é 80 BPM? É 100 brincadeira para fazer uma piada? Quer fazer uma piada com música? Isso do punk, né? Quantos BPMs quantos BPMs você acha que sua vida corre? Olha que pergunta legal. Não, eu tô aqui hoje cheio de pergunta que eu acho que tá sendo legal, mas é uma bosta, né? Mas enfim. Não, eu acho boa. Eu acho que ela é um BPM meio rápido, minha vida. Para cima de 120, 140, eu acho. Muito bom. Para E nós como é que você vê o leigos, tempo? isso é grande. Uma balada, uma música lenta, tá. sem uns 80 BPMs. Tá. Tô falando de 140, é um rock and roll. Ah, assim, entendi. Por que você acha que é a sua vida? Cara, porque eu acho que é isso que bateu para mim de pensar quando eu fui fazer 40, percebi, porque é sempre assim, eu percebo que eu vou fazer tal idade. Uhum. Eu não tô prevendo ela antecipadamente pra caramba. De repente, assim, meu Deus, é meu aniversário, eu vou fazer 40, e aí eu pensei, se comemoro ou não comemoro também, porque eu tenho uma questão com se eu vou comemorar minha própria vida, meu próprio aniversário. Sempre acho meio besteira eu comemorar. Comemorando a minha existência. Comemorar minha existência, obrigar as outras pessoas a comemorarem não é também. só tipo, vou comemorar sozinha. Não, as pessoas têm que comemorar também. Eu sempre acho muito difícil fazer essas solicitações. Mas eu percebo que eu tenho uma sensação que quando eu vou pensar nisso, meu Deus, já passou não sei quanto tempo. Eu sempre estou nessa. Nossa, sempre passa rápido. Mas é porque eu não... Eu sou zero nostálgica e sou zero ansiosa com o futuro. Eu acho que eu vivo muito, muito, muito presente. Então, tipo, que passou 20 anos, eu percebo, é sempre um susto. Ou então, se eu tô grisalha, é um susto. Né? Até porque, como eu pinto cabelo há 20 anos também, quando eu comecei a perceber que minha raiz começou a crescer branca, eu falei, é tipo um susto eu perceber que o tempo está me afetando até fisicamente. É sempre um susto, sempre um susto. E assim, o máximo que eu penso no futuro, assim, é muito profissionalmente e financeiramente, com medo de não estar bem, de ter cuidado disso para o meu futuro, para eu, velhinho. Mas de resto, nossa, será que semana que vem tal pessoa vai falar comigo? Será que eu vou resolver aquele assunto na semana que vem? Eu sempre olho o calendário e falo, nossa, semana que vem eu vou fazer tal coisa. É sempre um susto. Nossa, eu sou a louca do cronograma, eu tenho um calendário, assim, da parede para entender, tá? Porque os dias são caixinhas. E daí, nessa caixinha tem tal, né? Daí, o programa tem que estar assim, ó, dentro, obsessiva, né? Eu acho que quando isso é em exagero, pode até ser um incômodo, uma ansiedade e tal, né? Mas, pelo menos, você está sempre mais preparada do que eu. Mas ele está preparada para quê? Posso sair daqui agora e morrer. Exatamente, é isso que eu acho que acaba guiando os meus pensamentos. Para que eu vou estar preparada? Nem sei exatamente o que vai ser. Enchente. Eu perdi meu carro na enchente. Tá? Esse final de semana, sim. Exato. E daí, olha só que louco, eu tava falando pro Dani, que eu tava
Tô ainda, né, mal por causa do meu gato, mas isso me deu uma virada de chavinha, sabia? Porque me veio do tipo como um soco na cara, assim, tipo, Virginia. A vida não para. A vida não vai parar. Nem seu carro, né, gente? E não é exato, só o carro vai parar mesmo. E não é porque você está sofrendo que você é café com leite, que as coisas não vão acontecer. Não vão deixar de acontecer para você, não vão dar um tempo para você. Não vou ter tempo, não vai ter tempo. Então, daí me deu uma virada de chave. E para você, César, tempo? Tem uma coisa louca isso, né, que você falou do tempo, né? Ele não para. E às vezes a gente precisa de um tempo para se entender ou entender algum momento da sua vida, como você falou, né, com a perda do seu gato e tudo mais. Mas e tem muita gente que tem esse medo, né? O medo de morrer de muitas pessoas é de que o mundo continua, né? Eu por muito tempo percebi que a minha ansiedade vinha desse controle, de cada dia uma caixinha, e de que eu tinha que escrever e fazer tudo que eu tinha que fazer nessa caixinha. E aos poucos eu venho me libertando um pouco dessa coisa de amanhã eu faço. E se não dá pra fazer amanhã, eu faço no outro dia. Se não dá pra fazer outro dia, eu faço. Tá bom, tá tudo bem. Eu comentei com você antes da gente começar a gravar, né, que eu tô escrevendo esse roteiro, e essa ideia tá comigo faz uns 6, 7 anos, facilmente, assim. Tá escrita numa forma de uma. Era para ser um conto, era para ser uma série, enfim. E até que agora eu resolvi sentar para escrever um longa. Então, assim, eu acho que as coisas têm. Para mim, eu tenho que ter essa calma com o tempo, assim, eu tenho que deixar ele passar mesmo, e ele vai andar no tempo dele e eu vou andar no meu. E tá tudo bem, a gente se encontra quando a gente quiser se encontrar, sabe? É quase que. é- eu vou fazer uma piada aqui, mas é quase como essa amizade, por exemplo, a nossa amizade, sabe? Ou amizades que eu tenho morando fora, assim, são pessoas que eu não vejo toda hora, mas quando eu vejo, tá tudo bem. E a gente se entendeu, a gente se entende. Então, para mim foi um trabalho terapêutico mesmo, de entender e abraçar o tempo dessa forma, assim. Eu, por muito tempo na terapia, eu tinha problemas em relacionamento porque me achava velho. Desde os 30 anos eu me achava velho, assim. E por um momento, hoje em dia, eu me acho na idade que eu tenho que estar mesmo, sem problema nenhum, tá tudo bem. Lógico que tem dias que eu falo, putz, eu gostaria de ser mais jovem, putz, eu gostaria de ser mais velho, enfim. Eu acho que tem essa, né, ninguém é perfeito e esse vai não vai do ser humano é normal. Mas para mim, eu acho que aos poucos eu venho me entendendo como, tá tudo bem. Eu acho que é um pouco de um conceito. é, é, Pode ser pro lado piegas, mas eu acho que para mim é um lado mais de onde eu me entendo, assim, de que a vida tá aqui para ser vivida, sabe? Eu tinha uma ex-namorada que ela um dia virou para mim e falou assim: Olha, vamos fazer o seguinte, quando a gente morar junto, vamos é, guardar o salário de nós, e viver só com um salário durante um ano. E aí eu perguntei por quê? Qual que é a ideia sobre isso, né? Ah, não, pra gente começar a guardar para nossa aposentadoria. E na época, enfim, era novo e tal. E eu fiquei pensando naquilo e eu falei, pô, mas o André tá tão longe, né? E tem muita coisa para rolar, eu posso, sei lá. Eu sou jovem, eu quero aproveitar esse dinheiro. Lógico que eu não vou gastar jogando pro alto, mas eu quero aproveitar. E, a- e, e por muitos, nesse momento eu meio que culpei um pouco ela, de, poxa, você pensa assim, coisa estranha de pensar e tal. E hoje em dia eu, claro, com carinho, penso que não tem nada a ver, cada um pensa de um jeito, mas é isso, como a gente pensa o tempo, né? E como a Natália mesmo comentou, de que ela às vezes não pensa muito nisso. E eu acho que existem maneiras e momentos da vida onde a gente pensa mais no futuro e menos no futuro, mas e também vai depender, claro, da situação de cada um, financeira, estrutural, familiar ou de vida, enfim. É difícil, tô falando do meu ponto de vista aqui da minha vida, né? Difícil falar de outras, mas eu entendo hoje que eu preciso aproveitar esse ano que eu tô vivo. E não falando que eu vou morrer ano que vem, mas esse meus 38 anos, quase 39, eu preciso aproveitar esse ano, porque se eu não aproveitar esse ano, eu nunca mais vou ter cidade. E aí no ano que vem, posso estar melhor, né? Eu brinco que quando eu fiz 30 anos, foi para mim, está sendo uma curva ascendente de físico, de vontades, né? Meus 20 anos foram meio ruins, assim, eu acho que posso até falar muito, muito piores dos meus 30, por incrível que pareça, assim. É, mas acho que é um pouco isso, acho que é um pouco de, aos poucos eu tenho essa consciência de aproveitar cada momento da minha vida, porque não porque pode ser o último, não é, é a jornada e não, não é isso, é que é o momento onde eu abraço a minha vida e cada pedacinho da vida, assim. Eu acho que ainda mais com telas, internet, mas está sempre vivendo com muita coisa na cabeça e pensando em mil coisas, ao invés de pensar em algumas besteiras assim de, né? Eu tava aqui, segunda-feira choveu, né? E eu fiquei num dia bode de segunda-feira, tava chovendo, eu tava triste, tava mal e não sabia explicar por quê.
E aí minha namorada perguntou, o que aconteceu? Tem alguma coisa que aconteceu, que eu fiz? Eu falei, não sei, eu tô só assim. E aí no dia seguinte fez um sol. E aí já mudou completamente o meu humor, assim, sabe? Então, o tempo, e aí vou falando de clima, né? O Ah, tempo também é algo que ajuda, pelo menos a mim, assim, a perceber a vida de uma forma completamente diferente. Pra mim, Um se tá segundo eu tava. calor pra caralho, automaticamente eu fico de mau humor. Pois é, pois é. É que tava sol, mas não tava calor, né? Então, esse tava aquele momento perfeito, assim. Mas é isso, eu acho que pra mim, essa questão do tempo ainda é um peso muito grande na minha vida. Acho que ainda é uma coisa que eu pondero muito e faço muitas reflexões, assim. Mas hoje em dia, acho que aos poucos eu venho abraçando um pouco e entendendo que eu tenho uma, né, mesmo quando eu fico triste, eu brinco comigo, eu falo, tenho 24 horas para ficar triste. É isso. É, eu vou contra a música, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Eu sou mais. Para mim, a tristeza tem que ter um fim, não a tristeza em si, né? Mas tem que ter um finalzinho ali, porque para mim eu falo, bom, beleza, 24 horas, triste, chorei o que tinha que chorar, bola para frente, agora resolve o que tem que Nossa, resolver. eu consigo fazer isso. Jamais. Imagina, eu me entrego à tristeza, me entrego talvez até demais. E eu acho que eu estava pensando o quanto eu estou tendo dificuldade nesse exato momento da minha vida. Faz um ano que eu estou namorando, certo? Uma pessoa. Nesse um ano, parece que a gente já viveu 10, de tantas coisas que aconteceram. Então, eu acho que, de novo, fazendo aquela coisa da intensidade, para mim, às vezes é mais importante do que o tempo cronológico assim, do relógio, sabe? Às vezes é que nem você namora uma pessoa há 10 anos, termina e é ok, mas você às vezes ficou com uma pessoa durante um mês e termina e aquilo é devastador por diversos motivos, mas sei lá, foi muito intenso, blá blá blá. Mas para mim tem sido muito difícil estar no momento presente porque o meu presente está uma bosta. Basicamente. E desde que a minha mãe teve o diagnóstico de Alzheimer, eu me senti, na verdade, numa corrida contra o tempo. Exatamente porque quando você recebe um diagnóstico desse, né, de uma doença degenerativa e tal, primeiro que havia uma cobrança externa me dizendo que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo, que não sei o quê, uma cobrança minha mesmo, meu Deus do céu, se eu não correr com a curatela, não sei o que, daqui a pouco minha mãe está vendendo o apartamento dela por R$1, sabe? Então, eu comecei a ficar muito ansiosa, porque parecia que eu tinha que resolver tudo para ontem. Então, e ainda estou nesse ritmo, assim, porque cada hora parece uma coisa nova para resolver e tudo parece urgente, né? Ainda mais quando é isso, quando é colocado no lugar de cuidar de outra pessoa, ainda mais, no meu caso, não me dou bem com a minha mãe, etc. Então, tem essa dificuldade. Seria difícil para uma pessoa que se dá super bem com a mãe, ver a mãe com Alzheimer, e é difícil para quem não se dá bem com a mãe ter que cuidar da mãe com Alzheimer. Então, é uma situação que é tipo assim, não tem lado bom essa porra. Então, Eu acho. e também ver o tempo passando nela, né? Ver ela É quase uma envelhecendo. ampulheta ali, né? É uma ampulheta e ver, assim, características, daí, assim, ver essa degradação a cada mês que passa, indo um pouquinho embora. E Natália, uma pergunta, claro, não precisa citar nomes nem nada, mas como é que você vê essa passagem no tempo no lado artístico, assim, não só seu, mas das pessoas com quem você trabalha, ou trabalhou, porque às vezes são pessoas que se vendem com uma imagem, ou se vendem com um corpo, ou se vendem com uma característica, enfim, que isso vai se perdendo, claro, com o tempo, assim. Uhum. Como é que não sei se você já teve alguma experiência que você já lidou ou já viu alguém, de novo, não precisa citar nomes, mas como é que você, como é que você vê essa passagem nos outros, assim? Cara, assim, eu acho que aí a gente vai falar de um recorte de gênero muito forte, né? Tipo, para as mulheres, assim, a parte do etarismo com as mulheres, em termos delas envelhecerem, do físico e do visual envelhecer, é, assim, cruel. É realmente cruel. Acho que eu no meu nível, que eu não sou uma artista com a minha carreira, né? Eu, Uhum. como guitarrista, eu sou uma das peças do palco, mas eu não tenho a minha carreira artística, Natália Ferlini. Mas eu, com 40 anos, eu já sinto, e meus amigos que fazem parte da banda, porque faz parte do palco, já
a galera já decide escolher os mais novos para estarem visualmente no palco, né? A galera, eu digo, a maioria de contratantes, não sei o que lá e tal, porque é uma das coisas que importa, né? Então, para uma artista que uma das coisas importantes é o visual, que é praticamente todas as mulheres, assim, eu acho que isso é cruel e super forte mesmo. Acho que E mesmo você com como, 40 anos estamos velhas. sim, e Entendeu? mesmo você como musicista também isso é visto como algo ruim, né? Prefere contratar uma guitarrista no caso ou uma, enfim, uma Claro, musicista ninguém vai mais... falar exatamente na minha cara, Sim, claro, é. né? Mas é com certeza uma das escolhas, assim. Uma das... Eu não sei se tem uma coisa a ver com esse negócio de eu pintar cabelo também, porque eu fico pensando que as pessoas não percebem minha idade tão fácil, né? Assim, quando eu falei que estou fazendo 40, muita gente disse, meu Deus, está fazendo 40, mas não parece. Não sei se é pela maturidade, se eu sou meio brincalhão, várias questões aí, né? Não, você não parece. E também eu acho que a gente ainda tem uma visão de 40 anos era velho, sabe? Isso, que hoje em dia, tipo, tudo. Não sei se é porque eu estou com quase 40, não acho. A gente vai sempre Nós somos não sou velha, não queria estar fazendo botox premonição, sim. Mas eu não fiz nada. Então, ainda não fizemos nada, né? Não fiz nada. Sabe o que eu ia te perguntar? Uma coisa pessoal, tá? Porque a gente sabe da coisa da pessoa, a gente vai... Justo. Você acha que quando as coisas acontecem na sua vida, e você sente muito, você tem pressa que elas passem? Você quer que o tempo passe logo? Ou você, tipo, aceita que tem umas coisas que, putz, levam um tempo? Eu não acho que eu não aceito muito. Quer que passe rápido? Eu acho assim, que nem, por exemplo, eu passei por um BO de fim de relacionamento que foi muito forte, bateu muito forte para mim, né? Eu acho que tocou em vários gatilhos, sei lá, bateu muito forte, mais do que eu imaginaria que bateria. E beleza, aí você vai sofrendo, chega lá, eu tava, assim, produtiva em como que eu passo isso logo, como que isso passa logo, como que essa dor passa logo, eu preciso que essa dor passe logo. Então, se eu fizer 5 sessões de terapia... eu tava rápido. Eu tava produtiva em relação a... Na verdade, eu percebo agora que eu acho que eu tava tentando intelectualizar a minha dor, assim, tipo, entender ela e botar em palavras, e aí ela passaria, né? Claro, também, sei lá, vocês psicanalistas aí, vocês, né? Tipo assim, entender... Vocês não, eu sou médio. Eu tenho ela e a turma dela. Do tipo... Eu estava fazendo, vou fazer mais sessões de terapia, eu vou ouvir todos os podcasts do mundo, eu vou ler os livros que falam sobre isso, não sei, achando que eu ia... Como que eu faço isso? E às vezes eu tinha que só sentar a bunda na dor mesmo. E tipo, ok, vou ficar com essa cara de cu hoje, amanhã, tipo, não deu para dar 24 horas para minha tristeza. Não, nesse caso não, não é para tudo que eu dou 24 horas, pelo amor de Deus, né? Mas acho que nessas horas é que tem aquela máxima de que o tempo, tem coisa que só o tempo cura, né? E tem coisas que só... E eu acho que é um pouco isso, né? Eu percebo muito tempo na memória, assim, né? Em coisas que eu lembro e coisas que eu passei e tal. E um dos meus maiores medos, na verdade, na vida é perder a memória, assim, é esquecer as coisas. Eu acho que é uma coisa que, para mim... É o que me dá essa, né? Mas tem certas coisas que é isso. Eu acho que só o tempo cura, né? No caso de um relacionamento, ou de uma perda, ou de, enfim, mil coisas, né? Não vou... como cura mesmo. Mas tem que ser um tempo com... Eu acho que utilidade é uma palavra bem ruim para isso, mas é um tempo tem que ser um tempo com consciência. Tem que ser um tempo você não pode deixar passar, porque às vezes você esconde embaixo do tapete, fica trabalhando, fica fazendo outras coisas. É um tempo que, na verdade, você não deixou a coisa maturar, né? Sim, porque de vez em quando é isso. Beleza, terminei um relacionamento. E daí eu não quis lidar com esse fim, com esse término, não sei o quê, vai passar um tempo, eu vou, tipo, nossa, deixa eu focar em... Eu não vou sentir aquilo, eu não tô afim de sentir aquilo, só que aquilo lá vai crescendo, e vai crescendo, e vai voltar em algum momento.
tem que encarar esses traumas, né? É. É isso. Acho que a gente tem que, de alguma forma. Eles também, assim. Pô, tem que entender de onde que eles vieram, tem que tentar fazer um vasculho interno, assim, tipo, tá, da onde que veio isso? Por que isso veio? Porque às vezes não é só pelo que aconteceu, né? E sentir, não é só pelo que aconteceu. Geralmente não é só pelo que aconteceu. Né? Tem muita bagagem junto, a nossa memória também dá umas atrapalhadas. Às vezes também queria um brilho eterno, sem lembrança, para esquecer. Eu assisti esse filme para tentar entender as coisas. No máximo, você ia. Se inventasse uma máquina dessa, vocês usariam? Com risco de perder outras lembranças? Não, eu que sou psicanalista não posso. Eu falar que sim, expulsa. Eu joguei a pergunta. Cara, eu acho... Eu acho que a memória faz a gente ser quem a gente é. Infelizmente, tipo, tem aquele lá do Andrew Solomon e tal, que eu mostrei, que é isso, as coisas fazem a gente ser, só porque eu passei por certas coisas, eu sou quem eu sou hoje em dia. Beleza, sinto saudades. Exato, mal. Né? Alegria, como eu falei, como se, nossa, isso fosse a melhor coisa do mundo. Não é. Esse então, trabalho refinado. Essa coisa aqui, ó. Esse vinho, entendeu? Esse vinho que ficou ali, ó, maturando. Pois é. Não, essa merda. Aqui, queria voltar 10 anos atrás, queria. Queria para me dar uns 3 tapas na cara. Eu acho. Nessa que eu falei de eu viver muito presente e demais, assim, eu tenho uma memória bem ruim. Eu lembro de coisas, claro. E eu comecei a perceber a passagem do tempo falando com uma amiga que eu falei assim, cara, eu percebo que eu tô ficando velha porque eu tô com muita história para contar. Olha! Tipo, muita história para contar. É muito bonito. Isso é muito bonito, gente. Olha, é mesmo. Mas eu tenho cada vez mais história para contar. Como eu sinto a minha idade. Tipo assim, eu falo, nossa, há 23 anos atrás, eu consigo contar uma história de 23 anos atrás. É muito louco isso. E não é do tipo, dia que eu derrubei minha papinha. Não, já transava. Foi uma coisa absurda. Né? É muito tempo, assim. Sim. Tipo... Mas aí eu percebo a minha idade por conta disso. Nossa, eu já passei por isso. Nossa, um pouquinho de preguiça para quem está começando. Sim. Essas coisas. Sim. Né? Mas eu sou... O que eu estava falando, que eu sou bem ruim de memória, e eu acho que eu sou muito criativa. Eu tenho uma amiga minha, você não conheceu a Patrícia, uma amiga minha que tem uma memória ótima, e ela viveu com muita coisa comigo quando eu morava em Maringá, né? E aí, quando eu tô com uns amigos, eu tô com ela do lado, eu tô assim, tipo, nossa, Paty, lembra? Teve um dia que a gente foi para Campo Mourão, e aí a gente pulou o portão da chácara de não sei quem, e aí a gente estava com não sei quem que estava com o namorado. Ela vai rindo assim, e eu vou contando a história. De repente, ela vem corrigindo toda a história que eu contei. Assim, a gente não estava em Campurão, a gente estava em Paranavaí. Você estava namorando outra pessoa do que essa que você estava falando, e a gente foi na chácara de não sei quem. Tipo, eu vou inventando no meio, e me deixo comigo. Mas conta a experiência que você sentiu. É o que ficou. É isso que importa. Mas é isso, então, assim, eu posso estar mentindo. Não, a gente está sempre inventando lacunas ali na memória. Não tem como a gente lembrar isso. Tipo, por exemplo, eu, quando fiz o documentário, eu lembrava do dia da morte do meu pai, e quando eu cheguei no lugar que aconteceu um monte de coisa, eu fiquei, gente, não é nada do jeito que eu lembrava. Exato! Totalmente diferente do jeito que eu lembrava. Então a gente pega alguns fragmentos só, né? Você já inventou alguma história? Claro. Eu tô escrevendo um roteiro, tô brincando. Mas não, a gente sempre inventa. Eu acho que assim, sempre cresce um pouco. Eu acho que tem um pouco e aí a Virginia pode falar melhor, tem um pouco do ego, eu acho, de fazer a história parecer mais interessante para os outros e assim alimentar um pouco o seu ego, né? Porque se você falar, eu fui lá, comprei um Danoninho e comi, pronto. Legal. Não, eu fui lá e o cara tentou assaltar e eu saí correndo com o Danoninho. É muito mais legal. Claro que a gente inventa, né? E eu acho que tem um pouco de... É uma inventada que não é proposital, assim, em termos de, né, para mentir. Eu acho que às vezes você aumenta, você conecta 2 pontos e tal. Então, acho que é normal, assim. Eu acho que é uma coisa que... eu sou um cara que... Eu observo muitas pessoas, eu gosto muito de
olhar as pessoas, julgar. Brincadeira. Não, brincadeira. Eu gosto de perceber as pessoas. E vira e mexe, eu pego histórias mal contadas, a mesma pessoa contando a história várias vezes, e uma vez ela contou uma coisa, outra vez ela contou outra, eu nunca vou, não tem nem porquê, nem quem sou eu, né? Até porque eu faço a mesma coisa, para levantar a mão e falar, essa história tá errada, você contou de Mas, outra forma olha, e tal. eu agora vou dar uma de Mr. M da psicanálise, tá? Desvendando. Que isso? De vez em quando, a gente finge, a pessoa tá contando aquela mesma história pela quinta vez. E ela não lembra que ela já contou para você 15 Sim. vezes. E daí a gente finge que não lembra, às vezes eu finjo que eu não lembro. Ou eu peço para a pessoa contar de novo, porque ela vai contar diferente. Que doido. Tipo, a gente não conta igual, a gente E conta. E é bom nem isso. sou, Inclusive, eu nem sou psicanalista, eu nem paro as pessoas. Várias pessoas falam assim, acho que já contei história, te contei. Eu falo, não, contei. porque Por curiosidade mórbida minha. vai me acender uma luzinha se a pessoa contar exatamente do mesmo jeito. Isso quer dizer que ela decorou aquilo. Não exatamente o que ela está contando com afeto, com isso aqui, com uma lembrança. Não, aquilo é uma coisa decorada. Então, me acende muito mais a lampadinha se a pessoa falar exatamente igual do que se ela mudar aqui ou ali para coisas que você faz todo sentido. Sim, do tipo, por exemplo, é isso, você estava namorando falando, pouco importa. No fundo. Tem a ver com... É um pouco do desenho do He-Man, né? O que importa é a moral da história no final, né? A história em si, tudo bem, mas a moral, entre aspas, a moral, né? Enfim, o porquê que está acontecendo essa história, que é o importante, esse detalhe. Eu tenho uma outra pergunta que eu quero perguntar para vocês, que também é bem fácil, assim. Se vocês pudessem voltar no tempo, vocês mudariam alguma coisa na vida de vocês? Uma coisa só. Se sim ou se não, né? Se não mudar, também não precisa mudar, mas tem que ser uma coisa só. Uma coisa só. Não pode ser tipo, eu mudaria os meus 20 anos. Não, tem que ser uma coisa específica. A minha sempre é mais fácil, essa é fácil para mim. Meu pai não ia ter morrido, enfim. Mas aí a gente consegue mudar? Ou qualquer coisa que a gente poderia mudar? Não, em vocês, né? Vamos fazer assim, então, em vocês. Acabei de mentir. Eu fiz a pergunta abrangente, agora eu tô afunilando, porque eu percebi que foi uma merda de pergunta. Porque daí pra mim é muito tipo, pra mim... Tem que ser alguma coisa que você possa controlar. Vamos uma coisa que você Quando você tem um trauma desses grande, é muito fácil você falar, não queria que isso acontecesse para depois. Tudo na minha vida estaria resolvida. O efeito borboleta. Não, uma coisa que você possa controlar, uma coisa em você, assim. Tipo, eu faria uma outra faculdade. Uma coisa, enfim, pode ser uma coisa mais. Não teria voltado para Curitiba em 2013, 2014. Não teria feito essa cagada. Não teria acreditado tanto em mim quanto eu acreditei. Voltar no interior? Porque eu fui muito achando que eu estava arrasando, assim, porque acho que foi 2013 foi um ano muito bom, e que eu estava autoconfiante. E eu nunca fui muito autoconfiante. Mas naquela época eu estava bem autoconfiante. Eu estava feliz comigo mesma, não sei o quê. E daí eu acreditei um pouco demais em mim. E daí eu achei que tudo bem eu ir para Curitiba fazer um documentário sobre meu pai, ficar morando com a minha mãe um tempo, e vender tudo e sair viajando pelo mundo. Deu tudo errado. Absolutamente tudo fucking errado. Não teria... Provavelmente teria continuado trabalhando com cinema. Minha vida ia ser bem diferente, mas... Cara, é engraçado, porque a minha resposta, ela volta um pouco para a coisa que a gente tinha falado. Assim, eu não sou muito de, me arrependo de coisas. Não se arrepende daquelas pessoas, só me arrependo do que eu não fiz. Eu vou um pouco nessa onda aí. Acho que dá. Eu meto uns doidos. Eu acho que tem um pouquinho disso. Mas tem um pouco do que eu estava falando do etarismo. Eu morei muitos anos em Maringá, jovem adulta, trabalhando com música na noite, e aí eu mudei para Tatuí, estudar música, e depois voltei para São Paulo, sou de São Paulo originalmente. Então, eu voltei para São Paulo para trabalhar com música no maior mercado nacional de música, um pouco velha. Tipo, eu já tinha 31 ou 2, eu acho. E eu acho que isso tem consequências na minha carreira. Assim, acho que eu podia ter decidido sair de Maringá antes. E aí eu percebo... Quando eu fui para Curitiba, eu fiz uma interrupção, exatamente uma interrupção na minha carreira,
e que daí depois eu não consegui Então, que aí, voltar direito. Assim. Eu acho que em termos de carreira tem um pouco dessa crueldade com a idade, assim, né? Eu acho que existem casos, eu vejo muita gente falando em podcast agora que, por exemplo, os adolescentes, as gerações novas de adolescentes, a idade é mais velha para ser considerado adulto, o novo idoso é mais velho do que antigamente, né? Beleza, as faixas etárias elas estão mudando, assim. Viu como a gente é jovem? A gente é jovem ainda, a gente não é meia idade. Não. Agora, eu acho que eu teria mudado antes, assim, para São Paulo, para tentar viver de música aqui. E eu acho que eu tenho isso em várias vertentes da minha vida, tipo, de esticar um pouco demais os relacionamentos bons que eu tenho. Eu tinha uns relacionamentos bons em Maringá, de amizade, de trabalho, da banda que eu amava, os meus amigos, meninos da banda. Mas isso seria esticar relacionamento? Porque eu amava tanto eles, eu fui indo, tentando insistindo naquilo mais tempo do que eu já sabia que eles não iam querer a mesma evolução que eu. Entendi. Eu já sabia. Muitas vezes a gente faz isso em relacionamento amoroso, né, também. Então, contando, acho que também teve alguma namorada que eu também estiquei bastante lá, assim, nesse tempo, mas eu digo, principalmente, de amizade. Aqui tá tudo bom, tem meu núcleo amoroso, né, meus amigos, minha família. Então, eu estiquei por conta daquilo. Mas isso também é bonito, né? Não, eu acho que eu insisto demais. Assim, pensando com 40, com uma maturidade que eu tenho agora, eu acho que às vezes eu insisto demais. Ao mesmo tempo, agora eu fiquei pensando que também o bom de eu ter ido lá, me fudido, etc., é que, por exemplo, eu escolhi agora uma profissão que envelhece muito bem. Né? Isso é uma das boas coisas de ter começado a psicanálise agora, porque vai confiar mais o quê? Numa anciã de cabelos brancos, né? Ou uma jovem, né? Então, é uma profissão que envelhece bem. Responda a sua própria pergunta, Não, antes de eu responder a própria pergunta, eu só quero fazer uma colocação, porque a minha própria pergunta acho que também tem a ver com essa colocação. A resposta de vocês e a minha também provavelmente vai ser bem nesse mesmo caminho. A gente só tem essa resposta depois que acontece, mas por uma questão de tempo mesmo, porque a gente tem um tempo de maturidade. A gente amadurece e entende o que a gente poderia ter feito melhor. Não é do tipo, eu mudaria meu braço esquerdo. Algo que está com a gente sempre, né? Então, uma coisa interessante do tempo é que, e essa pergunta não foi a intenção inicial, claro, sendo sincero aqui, mas agora eu fico pensando, o tempo traz uma maturidade pra gente, que essa coisa, né, eu queria ter 20 anos de novo, mas com a cabeça de 20 anos? Não, queria ter com a cabeça de 40 agora. É impossível isso, né? 20 anos é para ser com cabeça de 20 anos e fazer as cagadas que fez e se arrepender de tudo, e chegar hoje e falar, que merda, eu mudaria isso daqui. Né? Acho que o meu caso é isso, acho que eu gostaria muito de ter, e não porque a Natália tá aqui, mas acho que eu gostaria de ter mais, de ter me focado mais na música, assim, ter me desenvolvido melhor na música, né? Hoje em dia, eu voltei a tocar saxofone agora, faz 2 anos, depois de muitos anos sem parado e me apaixonei de novo. Falei, puta, que droga, perdi ali 10 anos que eu não toquei tanto, ou muito mais tempo. Então, mas também já sei disso porque pela maturidade, pela coisa de, putz, que legal. Gostaria muito, só que naquela época, com 14 anos de idade, eu queria fazer outras coisas do que tocar saxofone, até porque ninguém olhava para mim com saxofone. Eu falava, eu quero jogar bola, quero fazer os quê? Mas é interessante isso, porque para mim o tempo traz essa coisa de a gente tem sempre. Eu acho que a gente tem medo do tempo, e aqui eu estou fazendo minha própria reflexão aqui, porque nos aproxima de uma forma bem nada a ver da morte, né? Porque a gente acha que a gente morre quando a gente é velho o bastante, né? Mas não necessariamente é verdade. A gente pode morrer amanhã, né? E é isso aí sim. Estamos sim nos aproximando da morte de alguma forma, mas, né? Enfim. Então acho que a gente tem medo do tempo por causa disso, ao invés de aproveitar o tempo que a gente tem, o que a gente está tendo, né? A gente pensa muito lá na frente, ao invés de pensar no agora. Isso, enfim. Você está positivo hoje? Eu tô, né? Tô positivo. Eu acho que é o sol. Eu acho que é o sol que saiu. Eu sou positivo. Mas não é ser positivo, acho que eu sou um pouco. E daqui a 5 minutos eu já não vou ser tão positivo assim, mas que eu tô nessa. O tema foi interessante hoje, porque é uma coisa que está ainda meio latente em mim, assim, essa questão do tempo. Porque
tem dias que eu acordo me achando velho, que a vida acabou, e tem dias que eu acordo e falo assim, porra, ainda tenho vida, vambora, vamos fazer aí tudo. Hoje, por sorte, ou pelo sol, talvez, eu acordei achando que a vida ainda tá curta, ainda dá pra, ou curta agora, né, dá pra aproveitar mais, né? É, mas enfim, mas acho que é interessante a gente ter esse pensamento, às vezes, quando a água bate na bunda, como eu vou dizer, de que, eu vou falar uma coisa muito brega agora, mas o tempo é relativo, né? O tempo é relativo. Mas é o que eu falei lá no Que começo. gênio que eu sou, não? Eu vou escrever um livro sobre isso. Olha que ideia, hein? Toda uma teoria, toda teoria. Essa coisa da maturidade realmente aquela coisa de a gente ver as coisas de longe, né? E daí não longe de distância métrica, quilômetros, mas sim de longe do tempo mesmo, né? E é longe do afeto também da coisa, né? Quando está acontecendo um negócio, você está tão afetado pelo negócio que você não consegue realmente ver. E o tempo faz com que a gente se distancie de tudo que está remexendo na gente, enfim. E essa coisa de crescer é legal, porque, né, sei lá, 20 anos atrás, sei lá, talvez um pouco mais, um pouco menos, enfim, a gente estava tomando qualquer cerveja num boteco qualquer, fazendo qualquer coisa. Agora a gente pode fazer o que a gente quiser, entre aspas, né, claro, né? Mas a gente pode se apertar nas contas e fazer uma viagenzinha para uma casa num sítio, sabe? Enfim, a gente tem a gente pode entrar em dívidas, né? Que é ruim pra caralho, mas ao mesmo tempo nos dá essa possibilidade de fazer coisas diferentes, ou coisas que a gente queira, né? Sei lá, Natália comprar uma guitarra nova, Virginia. E vocês estão tendo, junto com o estudo, uma crise assim, realmente uma crise climática e do mundo, porque eu também estou com essa sensação de que o mundo está acabando mesmo. Eu acho que, e daí de vez em quando parece que não vai dar tempo, de vez em quando eu fico, nossa, como meu presente está ruim, às vezes me dá um acalento pensar, daqui 10 anos vai estar tudo bem. Cara, eu acho que essa coisa, a coisa de sociedade e ambiental, essas coisas me dão ansiedade, assim, de ver, nossa, tudo caminhando para um lugar muito ruim, que eu não acho que vai acabar em 10 anos, nem em 15 anos, todo mundo vai morrer e o final vai ser... Ainda bem que o final vai ser lento. Não, vai ser lento e dolorido, e a gente e não vai ser legal com zumbis, não, vai ser tipo uma merda. Não, tipo, morreu o Papa ontem. Eu fiquei triste, real. Eu fiquei triste também, mas me dá mais medo. Me dá mais medo de vir um Papa pior. Exato, a gente está num tempo em que uma das vozes mais progressistas é o Papa. Exato, né? Mas de poder, assim. Exato, de poder tipo assim, meu Deus do céu, e é o Papa, sabe? Tipo assim, era para ser, em bons tempos, era para ele ser a voz mais conservadora de todas, e não uma das mais. Eu acho que esse é o tipo de coisa que me dá. Isso me dá bastante angústia, assim, de vez em quando, que me dá vontade de viver tudo, foda-se, eu vou fazer todas as dívidas possíveis, porque temos que nos permitir, né? Não vai dar tempo de eu ter que pagar essas dívidas, mas às vezes também dá uma angústia porque é isso, e aí? Eu que queria antes ter filho? Não vou ter filho, né? Pra quê? Mas isso eu acho... Bom, enfim, vamos tentar em outra discussão aqui, mas sobre o Papa, vai para outros lugares, é lógico. Fiquei triste pelo Papa pela pessoa, mas pela figura... Não, pela pessoa. Não muda porra nenhuma. O Papa X e o Papa Y não muda nada na sua vida. Eu acho que muda, né? Não, acho que muda. É uma voz de poder importante ali. Não, eu acho que para nossa, muda. Tem uma voz progressista ali, faz bastante pelo menos de uma mensagem assim para alguém que leva a sério, ele vai ouvir e pode mudar a cabeça. Assim, mas continua sendo... Não, continua sendo o Papa, sabe? Não vai ser uma drag queen, sabe? Mas tá tudo bem também. Fiquei triste real. Mas claro. Fiquei triste por causa que a Renata venceu o BBB. Já teve isso? Não sabia que tinha acabado de ver. Que absurdo! Quem é a Renata? Pois é, exatamente. Quem é a Renata? Nossa, desculpa. Tô fora desse papo. Isso, eu não perco meu tempo. Brincadeira. Só adoro. Foi só perdão. Adoro perder tempo com coisa idiota. Não é bom, adoro mesmo, rever série que eu já vi,
isso me acalma muito, e já vi artigos, li no Instagram. Li só o título no Instagram, de que faz bem reassistir coisas, porque você já sabe o que vai acontecer. E daí isso dá uma calma. Tipo, tá tudo bem, porque eu tô... O quê? No controle, novamente. O contrário da vida, né? Eu ia falar de controle. Você vai falar de controle? Eu ia falar de controle. Que eu acho que a gente tem uma relação com o tempo achando que a gente controla mesmo. Uhum. E acho que vários problemas que a gente tem com o tempo tem mais a ver com o controle. Inclusive a ansiedade, ponto, né? Porque a ansiedade é em relação ao futuro ou alguma coisa que você não consegue tocar. E retomando aquela frase que eu falei, que você falou que me impactou, que é de tudo muda, daí tudo muda para o bem e para o mal. É tipo, digamos, está numa fase merda, não vai ser assim para todo sempre, vai mudar em algum momento. Assim como você está numa fase boa, também não vai ser assim para todo sempre, vai mudar eventualmente. Né? E essa coisa de você... Cara, a minha busca pessoal, assim, muito forte é de eu tentar desapegar do controle. Eu também. É muito forte uma coisa que eu tento realmente, sim. Não, eu e a Natália, a gente está querendo meditar, a gente está fazendo essas coisas, para ver se a gente se assenta. Mas eu acho que tem uma coisa... Eu estava pensando, teve algum artigo também que eu li, que tem algumas línguas, e acho que tem línguas indígenas, que não tem os verbos no futuro. Porque o futuro não existe mesmo. Você não consegue falar nada no futuro. Tipo, você vai... Daniel passará aqui amanhã. Quê? Como você sabe? Exato. Você não pode dizer isso, porque isso pode não acontecer. Não, o Oswaldo, esses dias no IPQ, falou que odeia quando, tipo, o secretário do médico pergunta, sei lá, liga, você tem consulta com fulano, você confirma? E fala, olha, a minha intenção é de ir. Essa é a minha intenção, mas se eu vou mesmo, eu não tenho como te afirmar que eu vou. Posso morrer? Não dá 100% de certeza que eu estarei lá. A tendência assim, exato, a tendência, tipo assim, para que eu tenho que ficar ligando para psicanalista? Que saco, entendeu? Porque não pode me dar uma resposta sim, não. Por que eu não fui secretária do oftalmologista, caralho? Puta, é bem mais fácil. Boa, que merda. Que merda. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que tem que lidar com o tempo, lidar com a vida, né? Olha, puta, hoje eu tô um poeta, né? Mas pensando, tirando a brincadeira da parte aqui, você lidar com o dia a dia, né? É você entender, tem dias que o tempo vai estar a seu favor, tem dias que o tempo vai estar contra, e é uma merda, tem dias que é bom, tem dias que não é. Então é isso, eu acho que é um pouco do... Nossa vida é o tempo, né? O que a Medina falou lá no começo. Todos vamos morrer, e eu acho que é isso. É o cômico aqui, eu sou apocalíptica. Mas eu acho que todos vamos morrer, e a gente vai morrer, só que o que importa é a jornada, Virgínia, não o destino. Claro que não. Como diria eu li isso numa imagem no Instagram. Encarte. É isso. Sabe? Não, mas eu acho que é um pouco isso. Acho que é um pouco é uma discussão que a gente roda e termina no mesmo lugar, né? Porque no final das contas, brincadeiras à parte, cada um tem o seu tempo e a gente tem que entender. É gigante, né? Porque tem umas coisas muito incríveis que realmente acontecem. Agora eu fiquei pensando, de novo, esse meu namorado atual, eu conhecia ele há 20 anos atrás. Eu tinha um crush. Olha lá. Entendeu? Olha lá. E ele não dá bola. Óbvio. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas, baba bem. Pois é. Já dizia que Kelly. Entendeu? E eu nunca imaginei que eu ia reencontrar com ele. Jamais. Mas, então, a gente se diverte muito, assim, pensando, lembrando do dia que eu não agradeci uma carona para ele, que esqueceu. Eu marquei, né? A pessoa pensou, como marcar? Não vou agradecer a carona. Eu acho que é isso. Acho que é difícil a gente, né, mudar essas coisas, né? Porque isso é o que a Natália falou, assim, essas coisas fazem parte da gente e fazem a gente, né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, pensei agora,
Porque vocês sabem aquela música do Bad Bunny que fez sucesso agora, que queria ter tirado mais fotos quando tive. Uma música bem bonita. E César, você é do audiovisual também, não é? Sou. Como que vocês gostam de registrar o tempo? Tipo, vocês tiram muitas fotos das coisas que vocês vivem? Tipo, e vocês ficam revisando as fotos e Por incrível que pareça, eu sou meio avesso a foto, eu tiro muita pouca foto. Eu guardo, é isso que eu falo, eu sou muito apegado à memória. Então eu guardo a memória. Se eu esqueci, quer dizer que eu tenho que voltar lá. Tanto que a minha namorada agora se acostumou, assim, mas eu assisto filme de novo, série de novo, vou a lugares de novo, que pra mim é uma maneira de eu revisitar lugares com outra cabeça, com outro olhar, com outra maturidade. Então, tirar foto pra mim é quase que, né, roubar a alma e botar naquele lugar ali, sabe? Para mim, assim, deixa acontecer naturalmente, já dizia algum pensador popular. Mas é isso, eu tento não tirar muito. É lógico que eu tiro para relembrar alguma coisa assim, uma coisa ou outra, mas raramente de lugares, assim, olha, o Arco do Triunfo, clique. Torre Eiffel, clique. Sei lá, Foz do Iguaçu, clique. Não me engane-se, eu volto lá e vejo com meus olhos. Então eu gosto de experienciar, assim, às vezes uma foto com um grupo ou de casal e tal, assim, até vai, não tem. Mas raramente eu falo, vamos tirar uma foto. É sempre, tira uma foto? Tá bom, vamos tirar uma foto. Mas eu gosto de registrar na memória mesmo, assim. O que é meio burrice, né? Porque se eu tenho medo de perder minha memória, deveria eu registrar as fotos, né? Mas eu acho que eu faço essa roleta russa com a vida mesmo. Cara, Você? Tá, Desculpa. Eu não tiro muita foto, não, acho. Não, eu sou de tirar pouca foto. Eu esqueço. Eu daí tento fazer o exercício de estar no presente, não sei o quê. Mas é que tem gente que hoje em dia, com o celular na nossa mão o tempo inteiro, tirar foto às vezes interrompe o presente demais, né? Exato. Tipo, você tá vivendo uma coisa, a pessoa, vamos tirar uma foto. Me irrita um pouco. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns rolês que, beleza, acho que... Eu gosto de tirar uma foto, mas não... Eu gostava mais quando a gente tinha poucas opções de foto e revelava. Sim. Porque assim, tem 12 fotos nesse filme. Eu comprei 2. Eu vou escolher bem. Agora, tipo, vou escolher. Você tem 20 fotos da mesma coisa. Exato. E aí, tipo, que nem eu tenho uma caixa de lembranças da minha vida que tá ficando cada vez maior. Daqui a pouco um container. Não, nem é tanta coisa, porque às vezes eu faço uns desapegos. Falo, por que eu tô guardando essa carta dessa pessoa de 5 anos? Mas se as fotos têm, porque para mim o ato de rasgar uma foto que eu tirei, assim, é um ato muito forte. Mais forte que rasgar uma carta, sei lá. Então, todas as fotos que já me foram reveladas, né, assim, eu tenho. Então, é um negócio de voltar lá mesmo, assim, não é tipo o rolo da câmera do celular que tem 15 mil fotos, né? Por exemplo, às vezes eu prefiro, sei lá, se eu tô nostálgica, rever meu Instagram, porque daí é mais selecionado. Pois mas meu Instagram é meio profissional, eu não ligo muito pra isso. E por que você falou que você não é nostálgica? O que você quer dizer com isso? Cara, porque eu não fico assim, pensando numa coisa que aconteceu, nossa, eu queria tanto que isso tivesse, que saudade daquele momento, daquela... Cara, eu nunca vou para esse lugar. No máximo do que eu fui, sabe essas lembranças que aparecem no celular de fotos antigas? Que de repente vem uns ex do caralho. Mas, por exemplo, as que me pegam é tipo assim, minha cachorra que morreu. Quando vem foto dela, eu... De resto, eu quase nunca vou para aquele lugar. Eu não sei, eu não sinto falta do passado. Porque eu vivi tanto, que nem Maringá, que é uma cidade que eu morei muitos anos. Amei, me diverti muito, vivi muito lá. Não sinto saudade. Então, tudo bem, vivi tudo que tinha para viver naquele lugar. Tudo. Tchau, vida que passa. Tatuí, morei lá 4 anos. Vivi tudo que tinha para viver naquela cidade. Não tenho saudade. Adorei, foi massa, né? Demorou. Mas nem sinto saudade. Sabe, tipo... Não sei se isso é bom, mas eu sou assim. Tipo, você já viveu o suficiente. Eu acho que é isso, eu tento. É por isso que você alarga as coisas, para viver até a última gota. Porque na hora que eu viro a página, eu viro muito a página.
Exato, para viver até o fim. Isso é foda. Né? Até as pessoas também. Quando vira a página das pessoas, eu também viro a página. Então, então, acho que foi isso que eu estico, é verdade. Vou falar amanhã isso na terapia. Amanhã também eu falo em terapia. Amanhã também terapia. Pessoal, ironicamente ou não, estamos sem tempo aqui no nosso. Para finalizar. Você estava esperando esse momento. Tava. Essa piada, eu achei que essa piada. Acabou o tempo. Essa frase eu já estava desde o começo do que a gente conversou. Exato. Que eu vou finalizar aqui. Sim que eu vou finalizar esse podcast. Escrevi no roteiro aqui. Muito obrigada, Natália. Mas obrigado, Natália. Gente, agradeço vocês. Eu nem trato tanto assim na minha mente hoje. Não, vai ser o primeiro. Depois a gente volta a conversar sobre outras coisas. Tem outros assuntos que eu fiquei pensando enquanto a gente estava comentando aqui. E a gente volta a se falar. Então, para terminar, um solo da Natália aí, de guitarra. Vamos lá, uma frase. Uma frase de guitarra. Senhora Destination. Aerosmith 2001, sei lá, que ano que é. Não, deve ser 98. Mas obrigado pelo papo. E é isso. Obrigado mais uma vez, Virgínia. E até semana que vem. Até. Beijo. Tchau.